Eu me chamo Juliana, e o que vou contar para vocês hoje é algo que mudou a minha vida para sempre. Algo que eu jamais imaginei ser capaz de acontecer. Eu vivi um pesadelo silencioso. Algo que eu nunca, em meus piores pesadelos, imaginei que seria capaz de enfrentar. Talvez você esteja pensando que isso é só mais uma história de traição, engano e dor. Mas o que eu vivi foi algo muito mais profundo. Uma manipulação que me deixou sem chão e que quase destruiu minha relação com as pessoas que mais amo neste mundo, meus filhos. Eu me mudei para um novo bairro há cerca de 2 anos, cheia de esperanças e sonhos. Naquela época, achava que as coisas iam ser diferentes. Estava começando uma nova fase na minha vida, longe de uma relação difícil com meu ex-marido e com o desejo de dar aos meus filhos, Lucas e Sofia, um novo começo, uma vida tranquila, uma rotina saudável, uma casa cheia de risos e brincadeiras, longe de confusão e dores do passado. Chegamos ao novo bairro com a expectativa de nos reerguermos. A casa era simples, mas era nossa. Eu pensava que com o tempo, conseguiria finalmente descansar e ter algum tipo de paz. Eu estava tão focada em recomeçar, tão determinada a fazer as coisas darem certo, que não percebi o que estava acontecendo ao meu redor, nem as pequenas pistas que surgiam, quase imperceptíveis. Mas logo elas começaram a aparecer. No meu primeiro dia aqui, fui recebida por Henrique, o vizinho da casa ao lado. Ele era aquele tipo de pessoa que parecia ser amigável demais, sabe? Aquela simpatia que transbordava, um sorriso largo e uma energia tão contagiante que fez todo o ambiente ao redor parecer mais leve. Ele sabia lidar com crianças, e isso chamou minha atenção imediatamente. Afinal, ser mãe solteira não é fácil, e qualquer ajuda é bem-vinda. Olá, sou o Henrique, sou vizinho novo também. Vejo que está se ajustando bem. Se precisar de alguma coisa, estou por aqui, ele me disse enquanto me cumprimentava com um sorriso caloroso. Eu, com aquela sensação de estar começando uma nova vida, agradeci e logo comecei a conversar com ele. Falamos sobre o bairro, sobre a cidade, e ele, com seu jeito solícito e cheio de histórias, rapidamente ganhou minha confiança. Quando falei sobre o trabalho e as dificuldades de ser mãe solteira, ele me disse, com toda a sinceridade do mundo: "Olha, sei como é complicado. Eu, infelizmente, não sou casado, mas me vejo como uma espécie de tio para crianças. E se você precisar de ajuda para as crianças, posso dar uma força." Eu achei isso extremamente generoso da parte dele. Afinal, com 2 filhos, sempre há a necessidade de contar com alguém em quem confiar. E além disso, ele parecia genuíno. Então, sem mais delongas, ele começou a ajudar de várias formas, com a compra do mercado, com pequenas tarefas em casa, e claro, com a parte mais difícil, cuidar das crianças, quando eu precisava sair para trabalhar. No começo, tudo parecia perfeito. Lucas e Sofia adoravam o Henrique. Ele era o tipo de pessoa que sabia fazer as crianças se sentirem especiais. Ele brincava, fazia piadas e as fazia rir de uma maneira única. Ele estava sempre por perto, mas de uma forma sutil. Nem eu poderia imaginar o que estava prestes a acontecer, e foi assim que as coisas seguiram por um bom tempo. Até o dia em que ele começou a me dar conselhos sobre as crianças. Eu, que estava tão imersa na rotina, tão envolvida com o trabalho e com a criação deles sozinha, acabei não reparando. Ele dizia: "Juliana, talvez você devesse colocar Sofia para dormir mais cedo, ela anda muito cansada. E Lucas, você deveria ser mais firme com ele. Ele adora passar o dia jogando videogame." No começo, pensei que ele estava sendo apenas prestativo. Afinal, quem não gosta de um bom conselho? Mas logo percebi que ele estava sendo mais do que um simples conselheiro. Ele estava tomando o controle, gradualmente. Foi quando a situação começou a ficar desconfortável. Em uma tarde, eu estava no trabalho e pedi para ele ficar com as crianças. Quando voltei, algo me parecia estranho. Lucas estava mais quieto do que o normal, e Sofia, que sempre adorava falar sobre o que fazia durante o dia, estava calada. Quando perguntei o que tinham feito, eles disseram que estavam brincando de esconde-esconde com o Henrique no quintal. Até aí, tudo bem,
mas algo no olhar deles me deixou inquieta. Não era só o fato de estarem mais quietos, era algo mais profundo. No outro dia, durante o jantar, Sofia comentou com uma leve tristeza no rosto: Mãe, o Henrique me disse que você não deveria dar tanto chocolate para a gente, porque você não sabe o que é bom para nós. Eu fiquei paralisada, olhando para ela e tentando entender o que estava acontecendo. Até que Lucas disse, com a voz baixa: é que o Henrique falou que ele seria um pai melhor do que você. Naquele momento, o chão sumiu debaixo dos meus pés. Como assim? Ele tinha se tornado uma figura tão presente na vida dos meus filhos, mas o que estava acontecendo? Ele estava de alguma forma minando a minha autoridade, colocando dúvidas na cabeça deles sobre o que eu fazia por eles. Isso foi só o começo. Eu sabia que tinha que agir, mas o que eu estava prestes a descobrir me deixou sem palavras. Eu tentei agir com calma, mas as palavras de Sofia e Lucas não saíam da minha cabeça. Eu não queria acreditar no que estava acontecendo. Como ele conseguiu se infiltrar tão fundo na minha vida e na deles? Como pude ser tão cega a ponto de não ver as coisas acontecendo diante dos meus olhos? E foi aí que decidi que algo precisava mudar. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas precisava entender, antes que fosse tarde demais. Fui até a casa do Henrique e pedi para conversar. A primeira coisa que ele fez foi dar aquele sorriso caloroso, mas algo me dizia que ele já sabia o que eu queria. Ele foi educado, tranquilo, mas por dentro, eu sabia que ele já tinha manipulado o suficiente para alcançar seu objetivo. Eu tinha que descobrir o que ele realmente queria e o que estava acontecendo por trás da fachada de bom samaritano. No fundo, uma voz na minha cabeça dizia que ele estava muito mais envolvido do que eu imaginava. Se você está gostando dessa história, não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada de descoberta e luta. A conversa com Henrique naquela noite me deixou mais inquieta do que nunca. Ele tentou manter a calma, me olhando com aquele sorriso de sempre, mas algo no fundo dos seus olhos não estava certo. Eu sabia que ele já esperava por esse momento, que ele estava preparado para me dar as respostas que eu queria ouvir. Eu disse a ele: Henrique, quero que você seja honesto comigo. Não estou entendendo o que está acontecendo entre você e meus filhos. Não posso ignorar os comentários deles. Você tem influenciado eles de uma maneira que eu não esperava. Isso não é apenas sobre ser um bom amigo da família, Henrique. Parece que você está tentando ser mais do que isso. Ele se recostou no sofá, tentando parecer descontraído, mas eu vi como ele ficou rígido por um segundo. Então, com aquele tom de voz que sempre usava, ele disse: Juliana, você está me acusando de algo que não fiz. Só estou sendo uma pessoa presente na vida deles. Você sabe que crianças precisam de figuras masculinas para se sentirem seguras, e como você mesma disse, você tem se esforçado muito. Eu só estou tentando ajudá-los a crescer de forma saudável. Ele sorriu novamente, mas agora o sorriso parecia mais forçado. Eu engoli em seco, tentando manter a calma, mas por dentro, algo estava se quebrando. Eu sentia a tensão em minha barriga, uma sensação estranha de desconforto que não desaparecia. Não era normal ele falar assim sobre meus filhos. Não era normal ele estar tão envolvido de maneira tão pessoal nas nossas vidas. A primeira coisa que me veio à mente foi o quanto ele havia se tornado presente, como se ele fosse mais do que apenas um vizinho amigável. Nos dias que se seguiram, a situação só piorou. Lucas e Sofia começaram a agir de forma estranha. Eles não estavam mais tão abertos comigo como antes. Eu sabia que havia algo acontecendo, mas não podia colocar o dedo exatamente no que era. Até que finalmente, eu percebi que as crianças estavam sendo manipuladas. Não só influenciadas, mas manipuladas de uma maneira que só agora eu conseguia compreender. Uma noite, depois do trabalho, encontrei Sofia e Lucas no sofá assistindo TV. Eu me sentei ao lado deles, e tentando parecer casual, perguntei: o que vocês fizeram hoje? O que aprenderam de novo com o Henrique? Eles se entreolharam, e antes que eu pudesse entender o porquê daquela troca de olhares, Sofia falou: Mãe, o Henrique disse que você não vai entender, mas ele sempre fala para a gente fazer as coisas do jeito dele, porque ele sabe o que é melhor para a gente. A voz dela estava baixa, e seus olhos estavam evitando o meu olhar.
Fiquei em silêncio, tentando processar o que ela tinha acabado de dizer. Era como se algo tivesse se instalado entre nós, uma parede invisível. Lucas, normalmente muito falante, agora estava quieto, com os olhos fixos na tela da TV. Eu podia ver que ele estava tentando esconder algo, mas eu não sabia o que era. Foi então que o verdadeiro choque aconteceu. Sofia disse, com uma inocência que me cortou: "O Henrique falou que você não é mais a nossa mãe. Ele disse que a gente tem que ser grato por tudo que ele faz por nós. Ele é como um pai para a gente agora. Não sei, mãe, mas a gente gosta muito dele." Naquele momento, algo gelou dentro de mim. Não eram apenas palavras soltas. Eles estavam começando a acreditar no que Henrique dizia. Ele estava tomando o lugar que sempre foi meu, e o mais assustador é que eu não sabia como impedir isso. O que ele estava fazendo era mais do que apenas dar conselhos. Ele estava criando uma conexão emocional com meus filhos de uma forma que eu não podia entender completamente, mas que agora eu sabia que era perigosa. Ele estava manipulando-os. Ele estava fazendo com que eles questionassem o meu papel como mãe. Fazia com que se sentissem mais ligados a ele do que a mim. Eles estavam sendo condicionados a ver a mim como uma figura distante, e a ele como uma figura protetora, a que deveria ser seguida e obedecida. Eu sabia que algo precisava ser feito, mas o que? Eu comecei a perceber o quão sutilmente ele estava minando minha autoridade e como ele estava se aproveitando da minha confiança. Decidi que precisava tomar uma atitude, mas antes de fazer qualquer coisa precipitada, eu sabia que precisava de provas. O que eu precisava fazer agora era investigar. Eu sabia que Henrique não seria tão ingênuo a ponto de deixar pistas claras, mas eu tinha que tentar. Algo dentro de mim dizia que ele estava prestes a ir longe demais. Uma tarde, depois de deixar as crianças com ele para que pudesse sair para o trabalho, tomei uma decisão arriscada. Eu instalei câmeras discretas pela casa, em lugares estratégicos onde as crianças costumavam brincar e ficar. Era uma jogada arriscada, eu sabia, mas era a única maneira de ver o que realmente estava acontecendo quando eu não estava por perto. Não demorou muito para que eu começasse a assistir às gravações. O que eu vi me fez gelar por dentro. Em uma das gravações, eu vi Henrique dizendo a Lucas: "Você sabe, né, Lucas? Eu sou mais confiável do que a sua mãe. Ela não entende a gente como eu entendo. Você vai ver, eu sou o único que vai te proteger de tudo." A forma como ele falava era tão calma e convincente que me fez sentir como se eu estivesse sendo deixada de lado, como se ele fosse realmente a única pessoa em quem meus filhos poderiam confiar. Em outro vídeo, Sofia perguntou a ele, com uma voz preocupada: "Mas e se a mamãe não gostar que a gente passe tanto tempo com você?" Henrique riu e disse: "Não se preocupe, Sofia. Eu sei o que estou fazendo. Eu vou fazer ela entender. Você vai ver, eu vou ser o pai que vocês sempre precisaram." Meu estômago virou. Ele estava manipulando as crianças, colocando uma ideia na cabeça delas de que ele seria mais confiável que eu. Ele estava minando a minha autoridade de uma maneira fria, calculista. Era como se ele tivesse um plano. E ele estava se aproximando mais e mais. No meu coração, uma voz gritava que eu precisava fazer algo antes que fosse tarde demais. Eu sabia que o que Henrique estava fazendo era mais do que uma simples amizade. Ele estava tentando destruir a minha relação com meus filhos, e eu não ia deixar isso acontecer. Com o coração apertado, fui até Maia, minha irmã, a única pessoa em quem eu realmente confiava. Ela me ouviu em silêncio, sem interromper. Quando terminei de contar tudo, ela disse: "Juliana, isso não é normal. Você precisa de provas, e precisa agir rápido. Ele está tentando te incriminar, fazer você parecer incapaz. Não podemos deixar isso passar." Eu sabia que ela estava certa, mas como eu iria fazer isso sem que ele percebesse? Como eu poderia enfrentar um homem tão manipulado, tão sutilmente calculista, sem arriscar mais ainda a segurança das crianças? Eu sabia que não podia agir sozinha. Henrique era perigoso. Ele era mais do que um simples vizinho. Ele estava tentando destruir tudo o que eu construí. Eu sabia que as coisas estavam saindo de controle. Henrique estava manipulando meus filhos, minando minha autoridade de maneira sutil, mas profunda. Cada gesto, cada palavra dele, estava se tornando uma barreira entre mim e as crianças.
O que começou como um simples ato de amizade e ajuda se transformou em algo muito maior, muito mais perigoso do que eu poderia imaginar. Eu estava em um ponto sem volta. As câmeras já haviam captado o suficiente para provar o que ele estava fazendo, mas a ideia de confrontá-lo pessoalmente me aterrorizava. Ele não era uma pessoa qualquer. Ele sabia como lidar com as pessoas, como conquistar a confiança de todos ao seu redor, e eu sabia que, se o enfrentasse de maneira errada, ele poderia virar o jogo contra mim. Ele tinha uma habilidade manipulativa impressionante, e eu estava começando a perceber o quanto isso era mais do que simples convivência entre vizinhos. Então a noite chegou. Henrique me enviou uma mensagem como sempre fazia quando queria marcar algum encontro com as crianças. Ele sugeriu que viesse à minha casa para mais uma noite de brincadeiras com Lucas e Sofia, como se nada estivesse acontecendo, como se tudo fosse absolutamente normal. Eu sabia que essa era a minha chance. Era agora ou nunca. Com o coração acelerado, enviei uma resposta que escondia minha verdadeira intenção. Claro, Henrique, mas acho que seria bom se pudéssemos conversar também. Tenho algumas coisas para discutir com você. Associe. Ele respondeu rapidamente. Como sempre. Sem problemas, Juliana. Vejo você mais tarde. Então, eu estava preparando tudo em minha casa, fazendo de tudo para que ele não percebesse que eu sabia mais do que ele imaginava. Coloquei as câmeras em seus lugares, ajustei os gravadores e me preparei psicologicamente para o que estava por vir. Sabia que ele era astuto, mas eu também tinha algo que ele não esperava: provas. Quando Henrique chegou, como sempre, se mostrou simpático, mas algo na maneira como ele se comportava me deixou com uma sensação de desconforto ainda maior. Ele entrou na casa com um sorriso largo e cumprimentou as crianças com entusiasmo. Sofia correu para ele, e Lucas foi logo atrás, demonstrando a confiança que ele tinha conquistado. Eles estavam, de algum modo, completamente encantados com ele. Eu via isso, e sentia um nó no meu estômago. Como ele havia conseguido tomar esse lugar, esse espaço que deveria ser meu, como mãe. Mas eu não podia mostrar nada disso. Não agora. Henrique se sentou no sofá com as crianças e, como se nada de estranho tivesse acontecido, começou a falar sobre os planos para a noite. Mas eu sabia que o que ele queria mesmo era continuar seu jogo psicológico, mantendo os filhos afastados de mim e fortalecendo a sua imagem de mãe na mente deles. Eu os observei em silêncio, me forçando a respirar com calma. Meu plano estava em andamento, mas eu precisava de um momento para conseguir confrontá-lo da maneira certa. Finalmente, depois de alguns minutos, decidi que era a hora. Levantei-me do sofá e disse: Henrique, podemos conversar um pouco? Ele me olhou, um pouco surpreso, mas aceitou rapidamente. Claro, Juliana, o que há de errado? Está tudo bem. Poderia ser a minha chance de acabar com isso de uma vez por todas. Mas ao mesmo tempo, ele era perigoso. Eu sabia disso. Ele era manipulador, e não tinha certeza de como ele reagiria ao ser desafiado. Mas eu sabia que não poderia mais esperar. Eu queria falar sobre as crianças. Comecei, tentando manter minha voz firme. Tenho percebido que você tem influenciado muito as decisões delas, e isso está me deixando desconfortável. Eu sou a mãe delas, Henrique. Eu sei o que é melhor para elas. Não podemos permitir que você continue ultrapassando esse limite. Ele riu. Aquele riso tranquilo e confiável. Você está exagerando, Juliana. Eu só estou sendo uma boa influência, um amigo. Eu só quero o melhor para elas. Mas havia algo em seu olhar. Algo frio, calculista, que me fez sentir um arrepio na espinha. Ele estava me manipulando com suas palavras, tentando suavizar a situação, mas eu já sabia demais. Eu não ia cair nessa armadilha. Eu entendo que você quer ser uma boa influência, mas isso é muito mais do que isso, Henry. Você não está apenas influenciando eles, você está tentando se colocar como uma figura paterna, tentando afastá-los de mim. E isso não vai acontecer. Minha voz ficou mais firme,
mas ainda havia um medo no fundo de mim. Eu sabia que ele não ia aceitar bem a minha resistência. Ele ficou em silêncio por um momento, estudando meu rosto. Então, com aquele sorriso calculista que parecia sempre pronto para enganar, ele se inclinou para a frente e disse: Você não entende, Juliana. E os precisam de alguém forte, alguém que os entenda. Você está tão ocupada tentando ser a mãe perfeita que não percebe o que está acontecendo. Eu podia sentir a manipulação em suas palavras, a forma como ele tentava me fazer duvidar de mim mesma. Mas eu não ia deixar ele vencer. O medo que eu sentia foi substituído por uma raiva controlada. Uma raiva pela maneira como ele estava tentando destruir a minha vida e afastar minhas crianças de mim. E eu não vou deixar você fazer isso. E eu disse, com os dentes apertados. Não vou deixar você tomar o meu lugar. As crianças são minhas, e só a mim cabe decidir o que é melhor para elas. Henrique se levantou do sofá de repente, com os olhos se estreitando. Ele parecia mais ameaçador do que nunca, e minha mente começou a correr para possíveis planos de fuga. Mas eu sabia que não podia deixar ele ganhar. Ele já havia feito tanto mal, já havia manipulado tanto. Era hora de pôr fim a isso. Ele me encarou, agora sem o sorriso que sempre carregava. Você não entende, Juliana. Eu sou o único que posso dar a eles a estabilidade que você não pode dar. E não importa o que você diga, eles me escolhem. Eles já sabem quem eu sou. E você, no fundo, sabe também. Essas palavras soaram como um golpe. Eu sabia que ele estava tentando me enfraquecer, tentar me fazer acreditar que ele estava certo, que eu estava errada. Mas algo em mim se rompeu. Eu não ia mais deixar ele continuar com isso. Eu não sabia exatamente o que aconteceria a seguir, mas algo dentro de mim sabia que aquela conversa era o ponto de virada. Ele tinha acabado de se revelar completamente. Ele não estava mais tentando ser um bom vizinho. Ele era o vilão da minha história. E eu não ia permitir que ele vencesse. E nesse momento, ele recebeu uma mensagem no celular. Algo em seu comportamento mudou. Ele se levantou abruptamente e foi até o corredor para atender. Aproveitei a oportunidade para me aproximar e discretamente ouvir o que ele estava falando. Quando comecei a escutar, meu coração gelou. Ele estava falando com alguém em espanhol. Não que eu tivesse algo contra o idioma, mas o que ele disse foi o suficiente para fazer o meu sangue ferver. É só mais um pouco. Eu já consegui virar eles contra ela. Ele disse, rindo. Agora é só esperar o momento certo. Eu vou ser o pai deles. Essas palavras cortaram como uma faca. Ele estava manipulando as crianças com tanta frieza. Eu já sabia o que precisava fazer. A adrenalina pulsava em minhas veias. Aquele momento foi o ponto de não retorno. As palavras de Henrique ainda ecoavam em minha mente. Eu vou ser o pai deles. Eu sabia que ele tinha atravessado o limite agora, e tudo o que eu precisava era agir. Mas como? Eu tinha provas, sim, mas elas não seriam suficientes se ele tivesse um bom advogado. A chave para tudo estava em expô-lo, mas sem que ele percebesse o que estava acontecendo. Ele estava tão seguro de si que eu sabia que era o momento ideal para dar o golpe final. Eu voltei para o sofá, tentando manter a calma. As crianças estavam lá, brincando com a mesma inocência que sempre tiveram, sem saber do que estava acontecendo por trás das cortinas. Sofia e Lucas ainda estavam profundamente envolvidos em seu mundo com Henrique, mas eu podia ver algo mudando neles. O vínculo que ele havia construído com eles estava começando a se desintegrar aos poucos. Eles ainda eram crianças, e com o tempo, a verdade iria surgir. O medo que eu sentia agora era diferente. Não era mais medo da manipulação de Henrique, mas do que ele poderia fazer se soubesse que eu estava descobrindo suas intenções. Sabia que o confronto final se aproximava. Eu só precisava da oportunidade certa para enfrentá-lo, e essa oportunidade surgiu quando ele me mandou uma mensagem. Juliana, vou levar as crianças para o parque. Vai ser bom para eles. Eu só queria passar um tempo com eles. Não precisa se preocupar. É um favor. Eu sei que você está ocupada. A mensagem era uma armadilha. Ele sabia que eu estava desconfiada. Sabia que eu não o deixaria mais tomar conta deles,
mas ele estava tentando me manipular novamente. Estava me dando uma falsa sensação de que eu ainda tinha controle da situação, como se fosse eu quem estivesse perdendo a razão. Henrique não entendia que o tempo dele estava acabando. Decidi agir rápido. Eu sabia o que ele queria, e eu tinha que ser mais esperta que ele. Liguei para Maia, minha irmã, e pedi que ela ficasse em casa comigo. Não sabia o que ele faria, mas tinha uma sensação de que ele tentaria algo mais para nos afastar, para enfraquecer a minha presença na vida das crianças. Eu precisava de uma estratégia, algo que colocasse fim a tudo isso de uma vez por todas. Maia chegou rapidamente, e ao me ver, percebeu que eu estava mais tensa do que nunca. Você vai confrontá-lo, não é? Ela perguntou. Era claro que ela sabia o que estava acontecendo, e eu sabia que não podia continuar nesse jogo de manipulação sozinho. A hora de agir tinha chegado. Conversamos rapidamente sobre o plano. Maia sugeriu que fizéssemos uma falsa visita à casa de nossa mãe. A ideia era afastar as crianças de Henrique por um tempo, mas garantir que ele ficasse sem a sua segurança emocional que estava ganhando delas. Eu sabia que ele ficaria nervoso, que ele tentaria manter as crianças perto dele de qualquer maneira. Ele não estava mais interessado em ser um bom vizinho. Ele queria o controle total. Eu sabia que não seria fácil. Mesmo com as câmeras, os gravadores e as provas, a batalha mental ainda estava por vir. Henrique tinha feito isso antes, com outras famílias, e sabia como jogar o jogo, mas eu estava determinada. Ele havia manipulado demais e estava me deixando sem alternativas. Agora, seria a minha vez de virar o jogo contra ele. Antes de sair, eu preparei a casa de uma forma que ele não suspeitasse de nada. As câmeras estavam posicionadas em lugares estratégicos, e os gravadores estavam prontos para capturar cada palavra dele. Quando ele chegasse, ele não saberia que seria a última vez que iria manipular as crianças e tentar me afastar delas. Não iria deixar isso acontecer. Eu sabia que a última peça do quebra-cabeça precisava ser colocada. Quando Henrique chegou mais uma vez com aquele sorriso simpático e amigável, ele entrou sem hesitar. As crianças estavam animadas, como sempre ficavam quando o viam. Eu os observei com calma, sabendo que estava prestes a fazer algo grande. Eu acho que vamos ao parque depois do jantar, disse ele, como se estivesse no controle da situação. Lucas e Sofia concordaram com entusiasmo. Eles ainda estavam tão envolvidos com ele, mas algo em mim dizia que a verdade estava prestes a ser revelada para eles. Eles iriam entender o que estava acontecendo. Eu respirei fundo e me preparei para o confronto. Fui até o corredor onde Henrique estava se preparando para sair e sem rodeios. Disse: Henrique, preciso que você pare. Isso está indo longe demais. Você não vai mais manipular meus filhos. Você está tentando me afastar deles. Está tentando fazer com que eles vejam você como alguém melhor do que eu. E isso precisa parar agora. Ele me olhou surpreso e a máscara começou a cair. Ele estava tão acostumado a controlar a situação que não esperava ser confrontado diretamente. Ele tentou se recompor rapidamente, mas agora ele sabia que eu tinha descoberto tudo. Você não entende, Juliana. Ele começou a falar, tentando manter a calma, mas sua voz já estava vacilante. Eu só estou fazendo o que é melhor para eles. Eles são minha família também, mas algo no tom dele parecia forçado, e eu sabia que ele estava perdendo o controle. Não, Henrique, eles são meus filhos, e você está manipulando as crianças. Você tentou virar o pai delas, você tentou me tirar da vida delas. Isso vai acabar agora. O ambiente ficou tenso como se o ar ao redor de nós estivesse se comprimindo. Ele deu um passo para trás, olhando para as crianças e depois para mim. Ele sabia que estava derrotado, mas ainda não estava disposto a desistir tão facilmente. Ele finalmente disse: Eu não estou desistindo delas, Juliana. Elas me escolheram. Eu pude ver a raiva nos olhos dele. Eu não estava lidando com uma pessoa normal. Eu estava lidando com alguém que queria o controle a qualquer custo. Mas naquele momento eu soube que era a última vez que ele tentaria isso. Ele estava tentando fazer com que as crianças se voltassem contra mim. Mas o que ele não sabia é que eu era mais forte do que ele pensava. O que ele não sabia era que o jogo dele estava prestes a acabar. Eu sabia exatamente como iria continuar essa história.
Agora tudo o que eu precisava era fazer com que ele caísse nas minhas armadilhas. E no fundo, eu sabia que ele estava prestes a perder o controle definitivamente. O que acontecia naquele momento foi o fim de algo muito maior do que eu imaginava. Henrique ainda tentava manter a fachada de bom vizinho. Mas a verdade estava clara para mim agora. Ele não estava mais no controle. Eu havia recuperado a minha posição como mãe. E ele, com toda a sua manipulação, já não tinha mais espaço na minha vida e na vida dos meus filhos. A batalha estava acabando, mas as cicatrizes que ele deixou em todos nós ainda estavam ali, bem visíveis. A dor de ter que reconstruir a confiança de Lucas e Sofia seria uma jornada longa, mas necessária. Naquela noite, depois que Henrique foi embora, eu me sentei na sala sozinha e tentei processar tudo o que tinha acontecido. Eu sentia uma mistura de alívio e tristeza. Eu sabia que, em muitos aspectos, o pior já havia passado, mas a batalha interna que as crianças estavam enfrentando, e que eu também estava enfrentando, ainda não tinha terminado. Eles haviam sido manipulados de maneiras que eu nunca imaginaria, e agora, era minha missão ajudá-los a entender o que realmente aconteceu. Eu me vi, mais uma vez, com os filhos em meu colo como se tentasse proteger cada pedacinho da alma deles que havia sido corrompido. Sofia estava com os olhos marejados de lágrimas, e Lucas se mostrava mais fechado do que nunca. Não podia mais fingir que estava tudo bem, porque não estava. A dor estava ali, entre nós. Mas a diferença era que agora, eu sabia o que fazer. O processo de recuperação começou aos poucos. Eu não podia simplesmente apagar o que havia acontecido, mas podia ajudar meus filhos a entenderem passo a passo, que estavam seguros agora, que eles eram amados e que nada do que Henrique dizia ou fazia poderia afetar nossa relação. Mas não seria fácil. Eles precisavam de espaço, de tempo e de muita paciência. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, peguei o celular e liguei para minha irmã Maia. Ela estava do outro lado da cidade, mas eu precisava dela agora mais do que nunca. Ela atendeu imediatamente. Maia, a batalha foi ganha, mas o campo de batalha está cheio de feridas. Eu não sei se estou preparada para reconstruir isso sozinha. Eu disse, com a voz embargada. Você não está sozinha, Juliana. Ela respondeu com firmeza. Você tem a sua família. E agora, nós temos que focar na cura deles. As coisas vão melhorar. Vai levar tempo, mas você vai ver. Eles vão entender tudo. Você vai mostrar a verdade para eles. Eu sabia que Maia estava certa. O processo seria longo, mas eu estava determinada a seguir em frente. Henrique não venceria, e agora, eu sabia o que precisava fazer para garantir que Lucas e Sofia estivessem seguros emocionalmente. Eu sabia que precisávamos começar o processo de cura imediatamente. E mais importante, eu sabia que precisava de ajuda. No dia seguinte, liguei para a terapeuta que havia sido recomendada para o acompanhamento das crianças, doutora Marta. Eu precisava que ela fosse um guia para ajudar Lucas e Sofia a processarem tudo o que tinham vivido, a entenderem as mentiras que Henrique havia contado e a reconstruírem a confiança em mim. Não seria fácil, mas era o caminho certo. A recuperação exigiria paciência, compreensão e, acima de tudo, amor. Marta foi clara em sua abordagem. Ela sugeriu que começássemos com algo mais lúdico, algo que permitisse que Lucas e Sofia se expressassem sem se sentirem pressionados. Era essencial que o processo fosse gradual. Nada poderia ser forçado. Eles precisavam de tempo para entender que o que aconteceu com eles não foi culpa deles. O primeiro exercício foi simples, cada um tinha que desenhar como se sentia. Sofia desenhou um campo de flores, mas algumas delas estavam murchas enquanto outras estavam crescendo ao redor delas. Lucas desenhou uma estrada sinuosa com várias curvas e pedras no caminho, mas ele também desenhou uma luz brilhante no final, como se fosse uma metáfora para o que ele esperava encontrar. Eu observei cada linha, cada cor que eles usaram, e senti uma esperança crescente. Eles estavam começando a lidar com a dor. Eles estavam começando a perceber que o que aconteceu não era algo que eles poderiam controlar, mas era algo de que eles precisavam se libertar.
E eu estava ali com eles para ajudá-los a dar os passos certos. Os dias seguintes foram de muita conversa e pequenas vitórias. Sofia me surpreendeu quando, no café da manhã, perguntou: mãe, o que o Henrique realmente queria de nós? Por que ele mentiu? Foi difícil responder, mas eu sabia que em algum momento elas precisavam saber. Eu olhei para ela com o coração apertado e disse: ele tentou se infiltrar nas nossas vidas, Sofia. Ele queria tomar o nosso lugar, fazer vocês acreditarem que ele era melhor que eu. Mas ele falhou, porque o que mais importa é o amor que temos, e isso nunca vai mudar. Lucas não disse nada, mas o brilho nos olhos dele era o suficiente para eu saber que ele começava a entender. As palavras que ele mais temia e as palavras que eu temia dizer começaram a fazer sentido para eles. Henrique não teria mais poder sobre as nossas vidas. Nós éramos uma família e nada nem ninguém poderia destruir isso. O tempo passou e as crianças foram se recuperando aos poucos. Sofia começou a fazer mais perguntas sobre o que aconteceu, mas com uma curiosidade saudável, tentando entender os motivos de Henrique. Lucas começou a abrir mais, compartilhando suas frustrações sobre o que ele sentia. A terapia estava funcionando e eu via o sorriso deles voltando, mesmo que aos poucos. Nós começamos uma nova rotina. Criamos novos rituais, novas memórias. Nós saíamos para caminhar juntos, passávamos tardes de sábado assistindo filmes e aos poucos começamos a restabelecer nossa conexão. Eu sabia que mesmo que ainda houvesse cicatrizes, aquelas cicatrizes nos tornariam mais fortes, mais unidos. O processo não foi rápido. Demorou mais tempo do que eu esperava e em alguns momentos, parecia que nunca sairíamos da dor. Mas ao olhar para trás eu percebia o quanto havíamos superado, o quanto havia de luz em nossa história agora e como nossa família estava mais forte do que antes. Nós éramos mais unidos, mais conscientes do que realmente importava. O que Henrique tentou destruir, a manipulação que ele fez não conseguiu nos quebrar. Nós tínhamos vencido. Quando finalmente consegui ver o fim do túnel, o alívio foi profundo. Henrique estava preso por suas ações, mas para mim o maior alívio não foi vê-lo atrás das grades. O maior alívio foi ver Lucas e Sofia voltando a ser crianças, voltando a acreditar no amor, a acreditar em mim. Eu olhei para eles uma última vez naquela noite quando estavam dormindo tranquilos e sussurrei para mim mesma: nós somos um time e nenhum manipulador jamais vai conseguir nos destruir. Se você se emocionou com a nossa jornada e gostaria de compartilhar seus pensamentos, deixe um comentário abaixo e se inscreva no canal. Quero saber o que você achou da nossa história e quem sabe podemos nos ajudar mutuamente com as experiências que compartilhamos. Nos vemos no próximo vídeo.